Olha, será que vem uma grande crise por aí no mercado de ações norte-americanos? Bom, o fato é que alguns investidores bilionários estão se preparando para um cenário de crise. E tem muito canal de investimento gringo dizendo que sim, vai acontecer uma crise muito grande. Um dos motivos desse alarmismo é o fato do Warren Buffett, através da Berkshire Hathaway, ter atingido um recorde de caixa e do Fed ter adiado o corte de juros para o final do semestre. E aqui nesse vídeo eu vou te explicar por que alguns bilionários estão vendendo ações, quais são os temores que esses bilionários veem no mercado. Eu também vou te explicar quais são os dois fatores que podem sim ter um prenúncio de que vem uma crise aí e principalmente vou te mostrar o que nós estamos fazendo aqui no Clube do Valor e como é que a gente toma decisões em meio a essa selva que é o mercado financeiro, que é cheio de narrativa. Tem gente falando que pode cair muito, tem gente falando que é oportunidade, tem gente falando para nunca apostar contra os Estados Unidos e aí o investidor na média fica perdido. Por isso eu acredito que esse vídeo vai te ajudar bastante. E a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre os bilionários vendendo. Bom, o primeiro deles é o James Dimon, CEO do JP Morgan, que recentemente vendeu 233 milhões em ações do próprio banco. Isso aconteceu no último dia 20 de fevereiro, quando o Dimon vendeu mais de 866 mil ações. E aí, 2 dias depois disso, ele deu uma declaração pública dizendo que, do ponto de vista dele, o mercado está parecendo meio inflado. E ele ainda sugeriu que as avaliações, os valuations das empresas norte-americanas estão ali perto do topo histórico, quer dizer, o mercado está muito caro. Bom, além dele, Warren Buffett, que dentre muitas coisas é autor da famosa frase Never Bet Against America, ele está com uma posição recorde em caixa. Se você der uma olhada no histórico ali da Berkshire Hathaway, ela nunca teve tanto dinheiro em caixa. Aliás, as reservas dele em caixa são maiores que as reservas do Brasil, como bem mostrou o Bruno Perini recentemente. Só que o ponto é que ele não pegou e do nada montou uma posição gigante em caixa. O que ele vem fazendo é uma série de vendas sucessivas de ações, desde alguns anos atrás, incluindo uma venda forte de ações da Apple no ano passado. Além disso, na carta publicada aos acionistas no último dia 22 de fevereiro, ele informou que vendeu mais ações no último trimestre, reduzindo suas participações no Citi e no Bank of America. Então isso aqui são fatos, tem gente vendendo. Agora, você tem que sempre tomar muito cuidado, né, quando vai comparar as manchetes com a realidade, porque o próprio Warren Buffett, ele disse, em bons tons, com todas as letras, que segue dando preferência até a maior parte do seu patrimônio alocado em ações, o que não mudou mesmo com essas vendas. Bom, dos 143 bilhões levantados com as vendas de ações, Warren Buffett destinou uma parte grande disso em títulos de curto prazo da dívida. Na análise de Buffett, esse movimento beneficiou a Berkshire graças a um ganho previsível de receita. E apesar de ser impossível de eu vir aqui Porto Alegre, ligar uma câmera e te falar, olha, o Buffett vendeu por causa disso, o fato é que o James Dimon deixou bem claro que para ele o mercado está esticado e também o fato é que esse gráfico aqui, feito com dados da Bloomberg, mostra que o momento atual é um dos períodos em que a bolsa norte-americana esteve mais cara desde 1930. Além disso, nessa mesma carta publicada recentemente, Warren Buffett faz um alerta para o governo norte-americano que está relacionado aí com 2 fatores que eu vou tratar aqui nesse vídeo. Mas antes, eu imagino que você me ouvindo aqui deve estar bem perdido. Pode estar pensando, poxa, Camilo, está dizendo então que a situação vai piorar agora que eu mandei meu dinheiro para o exterior, com medo aqui das coisas do Brasil? Está falando que vai ter crise lá? É isso? Devo vender lá? Bom, o fato é que eu não consigo te falar aqui exatamente o que você deve fazer sem te conhecer. De novo, estou gravando esse vídeo aqui por uma câmera no meu escritório do Clube do Valor. Então, o que eu vou falar aqui é o que nós estamos fazendo na média, qual que é o racional por trás das decisões que a gente toma. Se você quiser ter uma análise mais individualizada para a tua própria realidade, de acordo com teus próprios objetivos financeiros, o que você pode fazer é agendar uma sessão gratuita aqui com um especialista do Clube do Valor, em que ele vai montar um plano de investimento sob medida para ti, depois de entender os teus objetivos, onde é que tu está investindo, tua tolerância ao risco, tua experiência no mercado, quanto quer se aposentar, com quanto você quer se aposentar, enfim, a gente tem que entender muitas coisas particulares tuas antes de dar uma resposta para ti. Se você quiser agendar essa reunião, é muito simples. Basta você apontar o celular para o QR Code que está na tela agora ou apertar aqui no primeiro link na descrição e preencher alguns formulários. A nossa equipe aqui, ela vai analisar as suas respostas e, dependendo do teu caso, vai entrar em contato contigo por telefone, ligando aqui de um DDD de 51, que é o de Porto Alegre. Então, fica ligado ali no teu telefone para ter essa conversa. Enquanto isso, eu vou
citar aqui quais são os dois fatores de alerta. E o primeiro é o medo dos norte-americanos de uma possível recessão. Você pode pensar, poxa, mas que medo é esse? O Trump acabou de entrar no poder, lá a economia é forte, lá é a moeda forte, tem que ter medo. Bom, o gestor da Absolute, durante uma palestra no evento do BTG Pactual, disse que não questiona esse excepcionalismo dos Estados Unidos, mas sim o quanto disso está no preço. Ou seja, assim como o James Dimon, ele está falando que, cara, eventualmente toda essa vantagem competitiva, essa linha do Never Bet Against America, foi pro preço e acabou inflando bastante os preços. Além disso, ele fala também sobre o descasamento de iniciativas de corte de gastos com os cortes de impostos, o que pode aumentar consideravelmente a chance de uma recessão técnica. Pode ver que lá eles têm um problema similar ao daqui. Eles vão ter que cortar gastos também. A diferença é que eles estão cortando impostos, a gente não para de aumentar. Além disso, as novas políticas fiscais também podem levar certo protagonismo para outros países, como China e alguns países da Europa. Ele ainda fala em dólar caindo 10%, países emergentes em melhor perspectiva, e até em alento para o mercado brasileiro. E tudo isso nos leva para o segundo ponto, que é a demora ou o atraso do Fed em cortar a taxa de juros norte-americana. O Banco Central norte-americano suspendeu um novo corte de juros lá fora, justamente por essa nova política do Trump de taxar o que é de fora, que faz o Fed se preocupar com os efeitos que isso pode ter na inflação no período. Coisa que já vem acontecendo, ainda que a gente esteja no segundo mês de governo apenas. Ou seja, o cenário é esse. O Fed está com medo de cortar a taxa de juros por conta da inflação. A taxa de juros é um mecanismo para tu segurar a inflação. Essa inflação, ela acontece por conta das medidas protecionistas do Trump. Agora há pouco eu falei que ele está cortando imposto, só que isso é imposto interno. Para empresas externas, ele está taxando mais. Medidas bem estatistas, bem protecionistas. Isso tudo num cenário em que, em termos de múltiplos, em termos de valuation, a bolsa norte-americana está num patamar bem alto. E aí, a gente conecta com a parte mais importante desse vídeo, que é o que fazer com o seu dinheiro. Quer dizer, então, que é hora de vender tudo. Poxa, mas recente indo para o exterior, agora devo voltar? O que eu vou fazer? Bom, e o fato é que você só vai saber o que fazer a partir do momento que você passar a investir com uma estratégia muito clara e uma estratégia que, de preferência, te traga racionalidade. Por quê? Porque o mercado financeiro ele é absolutamente imprevisível. E, na verdade, a bolsa norte-americana está num valuation mais alto já há bastante tempo. Eu escuto esse papo de bolsa muito cara desde que eu comecei o trabalho aqui do Clube do Valor, e tu pode ver que nos dados do Google a gente tem uma alta de quase 450% da bolsa norte-americana. Ou seja, para voltar aos patamares que ela estava em 2018, 2019, ela deveria despencar, mas despencar mesmo. Cair mais de 60%, 70%, que é muito improvável. Estou te mostrando isso por quê? Porque custou caro ficar fora da bolsa norte-americana nos últimos anos. O que não significa que ela vai subir para sempre. Na verdade, a bolsa norte-americana cotada em reais teve uma década muito ruim ali na década de 2000. Esse gráfico aqui é a bolsa norte-americana em reais. Pode ver que foi um grande investimento nos últimos 30 anos. Porém, olha só o que aconteceu aqui do início da década de 2000 até lá 2011, 2012. Mais de 10 anos com queda, caindo 7% em 10 anos, perdendo na inflação, perdendo de qualquer coisa. Bom, agora o que isso tem a ver com o que você deve fazer? Você deve entender que no curto prazo coisas ruins podem acontecer, mas que no longo prazo essa é uma boa classe de ativos para ter em carteira. E para saber se é hora de comprar ou de vender, você só vai conseguir responder isso se tiver uma estratégia clara, se tiver desenhado uma alocação de ativos, como, vou trazer um exemplo, essa aqui. Suponha que você entendeu que essa é a sua carteira ideal de investimentos no longo prazo. Eu te mostrei o gráfico de pizza com diferentes classes de ativos. É assim que a gente investe no clube. Para cada cliente nosso, depois de entender perfil, objetivos e experiência, a gente desenha uma carteira ideal, beleza? Aí você foi lá, desenhou uma carteira ideal. O que pode acontecer com o tempo, ela se misturar, se bagunçar. Nesse caso, por exemplo, perder peso em ações norte-americanas, cair para 18% em vez de 20%. Nesse caso, o que você faz? Você leva a sua carteira de volta para o alvo, você compra ações norte-americanas. Eu, na carteira pública aqui do canal, recentemente fiz um aporte de R$5.000 em ações norte-americanas. Eu explico aqui nesse vídeo, mas é justamente por essa lógica. Tinha um alvo de 20%, estava com cerca de 18%, comprei. Sei que investir assim não é a coisa mais sexy do mundo. Sei que é muito mais sexy pensar, não, vem crise, Buffett tá vendendo, vou vender também. Só que o fato é que investir assim funciona, e funciona com evidências. Vários estudos provando que a estratégia de alocação de ativos
explica de 91,5% a 93% da performance de uma carteira. Então, muito mais importante do que acertar o timing ao momento de vender ações norte-americanas, no momento de comprar ações norte-americanas, é você ter uma boa alocação, uma alocação equilibrada, com boas classes de ativos para o longo prazo. Quando você investe assim, você sabe sempre o que comprar e quando vender. E aí, se você quiser investir com base nessa estratégia, você pode apertar aqui e solicitar uma conversa com alguém aqui da nossa equipe. Se você já passou ali dos 250 mil, 500 mil primeiro, segundo, 10º milhão, a gente consegue te ajudar bastante aqui com os nossos serviços, ou a gente consegue te ajudar com conteúdos gratuitos. Então aqui eu vou deixar um vídeo secreto, que eu não publico em nenhum lugar, não é público, explicando essa estratégia de alocação de ativos. Beleza? E aí comenta aqui o que você achou, se está comprando, está vendendo, está desesperado, deixa o dedo no like e bora. Um abraço.